Seja bem-vindo, você que está chegando. Para Deus fazer coisas novas, você precisa se lembrar, valorizar aquilo que Ele já fez na sua vida. Eu quero falar com você rapidamente sobre o poder de se lembrar e nós vamos orar. O que Deus já fez na sua vida. Sabe, eu tenho certeza que se você parar, se você está andando com Deus já há algum tempo, se você tem buscado a Deus, você tem algum testemunho do que Ele já fez na sua vida. Deus estava me dizendo aqui antes de eu entrar sobre isso. Valorize o que Deus já tem feito. Sabe? Eu mesmo posso dizer para você, eu sou um testemunho vivo que durante toda a minha vida eu vejo a bondade de Deus e principalmente nesses últimos anos, sabe? Eu tenho visto o agir de Deus de uma maneira poderosa, né? E deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus já tem feito coisas na sua vida, isso é um anúncio de que Ele vai fazer algo maior. Significa que se Deus já tem feito milagres menores, isso está anunciando que Ele vai fazer algo maior. Sempre um milagre menor, sempre sabe, algo que Ele te dá, algo menor, está anunciando que Ele tem para te dar algo maior. E quantas vezes nós vamos querendo mais e não percebendo aquilo que Deus já tem feito na nossa vida. Então, existe poder em se lembrar. Agora, ao mesmo tempo que nós não vamos nos apegar ao que passou, nós vamos valorizar o que passou. A Bíblia sempre fala sobre isso, sobre valorizar o que passou, sobre memorial, não é verdade? Aqui em Isaías, no capítulo 43, no versículo 16, diz assim: assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Não fique lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova e agora mesmo está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios na terra seca. Então, eu vejo duas coisas importantes aqui. Você precisa valorizar o que Deus já fez na sua vida, para você avançar para coisas novas que Ele tem para você. Então, eu estava me lembrando, ontem, durante a ministração no culto, eu estava me lembrando de tantos milagres que Deus tem feito. Tantos milagres que Deus tem feito através da minha vida e tantos milagres também que Deus tem feito em meu favor. E eu tenho certeza que você também, Deus tem feito tantos milagres para você. Sabe, eu lembro que durante a situação mundial, aquela situação que ficou, né, da pandemia, eu nem estava aqui na internet não, mas pessoas que nem me conheciam muito bem, Deus falava com elas para elas me enviarem alguma provisão. Outros momentos eu, tenho experimentado de diversas formas da manifestação do poder de Deus. Eu mesmo tive uma experiência de uma unção de cura muito poderosa vindo sobre a minha vida. Sabe, o inimigo sempre aproveita momentos de calamidade para nos atacar. Mas, sabe, o que eu percebo é que Deus, Ele sempre nos respalda com poder. Sabe, naquele momento mais difícil, naquele momento de uma perseguição, naquele momento de uma dificuldade, é naquele momento que, se você é fiel a Deus, Ele vai te respaldar com poder. Eu lembro de Deus, Ele me mostrando coisas que estavam acontecendo no mundo espiritual, sabe? E ao mesmo tempo Deus mostrando uma autoridade, né, que é delegada a nós. E Deus destruindo todo o poder do inimigo. Então, você vê que quando você busca Deus, Ele responde. Sabe, o mundo espiritual, ele influencia o mundo natural. E então não tem dificuldade para Deus agir, Deus fazer coisas na nossa vida. Agora, o que eu percebo é que Deus se preocupa muito com estarmos preparados para receber
coisas novas, para receber algo da parte dele. Então, valorize o que Deus já tem feito na sua vida. E quando ele já tem feito algo menor, isso está apontando que ele está agindo na sua vida e que ele está te preparando para algo maior. Uma outra coisa que Deus está me dando para essa oração aqui, e nós vamos orar, né? Uma palavra aqui, é o poder do silêncio. O poder do silêncio como? O poder do silêncio diante de Deus. Sabe? Quantas vezes nós entramos no período de oração e falamos tanto, e já termina, a gente fala e termina a oração. Aí tem gente que pergunta, mas eu não consigo ouvir Deus falar comigo. Pois é, passe um tempo de silêncio diante de Deus. Coloque uma adoração, coloque um instrumental, sabe? E passe também esse tempo de silêncio diante de Deus. E uma coisa que Deus está me fazendo lembrar também, nessas últimas horas, é sobre a oração em outras línguas. Então, se você já tem essa experiência, valorize. Se você já tem esse dom, então passe um tempo também orando em outras línguas. Se você não ora, tudo bem. Ore mesmo com entendimento, coloque uma adoração, porque Deus vai te levar a vencer todo o mal, vencer toda preocupação, sabe? E Deus vai te guiar por bom caminho. Eu estava vendo algo muito, muito poderoso, estava pensando sobre valorizar o que Deus fez, sobre milagres menores, nos aponta para coisas maiores. E uma coisa importante, a raiz da preocupação muitas vezes é um orgulho, né? Porque nós precisamos confiar que Deus, ele está no controle da nossa vida. Eu estava vendo uma entrevista que eu citei com vocês ontem, e nessa entrevista uma mulher disse, né? Ela estava dizendo que tem pessoas que não acreditam em Deus, mas quando a situação aperta, aquela pessoa aperta, ela precisa se apegar a algo maior do que ela mesma. Não é verdade? Então escuta bem. Quem sabe o que está faltando para nós. Quem sabe o que está faltando para você. É você reconhecer que existe um Deus e que Ele quer cuidar de você. Talvez você acredite em Deus, mas tem algumas áreas da sua vida que você está se preocupando e não está entendendo que Deus é soberano. Não está entendendo que se você chamar por Ele, Ele vai te ajudar. Sabe? Então, escuta bem. Deus, ele sabe de todas as coisas. E Deus também, Ele quer orações. Escuta o que eu vou falar aqui agora. Muito importante, nós vamos orar. Deus quer que alguém aqui faça orações grandes. Orações grandes. Há 2 dias atrás eu falei aqui com vocês. Orações grandes. Sabe? Agora, quando você faz orações grandes, quer dizer, tem gente que fala assim, não Deus, aí faz o que o Senhor quiser aí da minha vida. E eu ensinei vocês já a orarem sobre isso, lá em Jesus chegando no Getsemane, ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porventura, não faça como eu quero, mas como tu queres. Então aquilo ali era um propósito para Jesus, né? Agora, está disponível para nós a vida abundante. Está disponível para nós a unção, o poder do Espírito Santo. E tem pessoas que Deus está disponível isso para elas, mas elas não querem receber, por causa de que tem tanta, falta de entendimento, que elas não querem receber aquilo que Deus tem. Agora, escuta bem, talvez, além de valorizar o que Deus já fez, talvez, além de entender que milagres menores te preparam para coisas maiores, também nós precisamos parar de nos preocupar, né? E colocar essa preocupação diante de Deus, entender que Deus é soberano e também fazer orações grandes. Orações grandes. O que seria orações grandes? Primeiro, uma oração pequena é alguém falando assim, Deus, se o Senhor puder, o Senhor faz. Não, Deus pode fazer. Você precisa orar com convicção. Deus, eu tenho essa oração aqui grande e eu coloco diante do Senhor, eu coloco essa oração diante do Senhor,
tudo aquilo que você sabe que Deus pode fazer, tudo aquilo que você sabe que é bom, que é agradável, que é perfeito, você pode orar. Você pode orar por uma grande unção. Você pode orar por uma grande autoridade. Você pode orar para Deus resolver um grande problema. Você pode orar por uma grande prosperidade. Você pode orar por isso. Você pode orar por isso, sabe? Agora, entendendo sempre que Deus é soberano, mas faça orações grandes. Então, 3 coisas aqui importantes. Valorize o que Deus já fez. Coisas menores te preparam para coisas maiores, milagres maiores. Não se preocupe e faça orações grandes. Nós precisamos reconhecer que existe um Deus na nossa vida. Então, Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Você crê? Se você crê, eu quero você aqui escrevendo. Você crê que Deus ele vai fazer coisas novas na sua vida? Então, valorize o que Ele já fez, né? E não se preocupe, mas faça orações grandes e Deus vai responder. Eu já fiz orações grandes. Deus me inspirou a fazer orações grandes e já vivi grandes testemunhos, sabe? E eu sei que se Deus está te dando essa instrução é que Ele quer que você faça isso. Você vai ver que no deserto, algumas coisas que Deus fez. Deus enviou provisão no maná, provisão de maná. Então, pão caindo do céu, né? De uma maneira sobrenatural. Diariamente o povo recebia o maná. A água saiu da rocha, né? Deus protegeu contra os inimigos. Existia uma coluna de nuvem de dia, né? E uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo à noite. As roupas e as sandálias não se desgastavam. Né? Então Deus cuidou. Em Levítico 11, versículo 15, mostra que Deus também deu instruções sobre a pureza, sobre a higiene do povo para proteger contra as enfermidades. Então Deus fez muita coisa no tempo do deserto. Deus fez muita coisa no tempo do deserto. E sabe, e aqui no versículo 16 de Isaías 43 fala isso. Deus preparou um caminho no mar, uma vereda impetuosa, Deus fez, né? Fala um pouco do que Deus fez. E depois ele começa a anunciar, eu tenho uma coisa nova, sabe? Deus tem uma coisa nova para você. Não se apegue ao que passou. Valorize o que passou, se lembre. Igual eu falei para vocês, ontem mesmo Deus falou comigo. Se lembre de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já tenho feito na sua vida, né? Muitas vezes Deus tem nos respaldado com poder, Deus tem nos respaldado com uma grande unção, com os milagres. E sabe, nós precisamos entender que Deus está assim na nossa vida. Às vezes o inimigo quer vir e falar, Deus aí não está na sua vida não, Deus não está te vendo não, não é verdade? Pois é, ele está errado. Então, como que resolve isso? Valorize a sua vida de oração, valorize o seu tempo com Deus, valorize, sabe, o seu tempo com Deus, busque a Deus. Quando você busca a Deus, Ele vai te fazer lembrar do que você precisa, Ele vai te dar a estrutura espiritual, emocional, física que você precisa, para você continuar avançando e viver os grandes propósitos de Deus para a sua vida. Valorize o que Deus já fez. Algo menor está te preparando para algo maior. E faça orações grandes. Não se preocupe. Não gaste tempo se preocupando. Mas coloque essa preocupação diante de Deus e faça orações grandes. Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus, né? Tem pessoas que acham que fazer oração grande, isso não pode, ou é quase que como se fosse um pecado. Mas isso está errado. Por quê? Porque Deus é um Deus grande. E Deus é um Deus que faz coisas grandes. Você vê? Então, valorize a Deus em tudo. Nas coisas pequenas, nas coisas grandes. Mas você vai ver que Deus é um Deus grande e que faz coisas grandes. Escreve aqui. Eu tenho meu pedido de oração. Algo bom vai acontecer hoje. Deus vai fazer uma coisa grande na sua vida. Você crê nisso? Não é coisa pequena. Deus também faz coisa pequena, mas Ele vai fazer coisa grande na sua vida. Você crê nisso? Sabe, se eu fosse você, eu valorizava essa palavra. Porque Deus está falando com alguém aqui. Faça orações grandes e você vai ver grandes respostas. Não faça uma oração baseada na sua condição, baseada na que você pode fazer.
ou baseado, sabe, nas suas limitações. Não, faça orações grandes que Deus vai te inspirar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, por más palavras, pensamentos e ações. Pai, obrigado, porque o Senhor tem nos feito lembrar de tudo que o Senhor já fez, tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, como o Senhor tem sido bom, como o Senhor tem nos respaldado com poder, como o Senhor tem nos protegido com as suas mãos, como o Senhor tem se manifestado de uma maneira poderosa. Nós reconhecemos o teu agir. E eu peço que o Senhor continue nos sustentando, porque em nós mesmos nós não podemos nada, nós não podemos fazer nada, mas é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que é nosso guia, o Senhor é nossa força, o Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza. Nós só temos a Ti, Jesus. Nós só temos a Ti, Jesus. A Tua palavra nos diz: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, nós não temos nenhum outro na nossa vida, nós temos ao Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós reconhecemos que tudo que nós temos, tudo que nós somos, é por causa do Senhor. É que a sua boa mão tem nos sustentado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem feito os milagres em nosso favor, o Senhor tem se manifestado para nos respaldado com o seu poder. Pai, obrigado, porque o teu amor, a tua boa mão tem nos sustentado. E nós cremos que nós estamos nessa terra por um propósito do Senhor. Glorifique o seu nome na nossa vida e através da nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu estou lembrando agora, Deus está me fazendo lembrar agora um testemunho que eu recebi uns dias atrás de uma pessoa que estava aqui no canal. E ela falou que estava com uma opressão, uma coisa ruim sobre a vida dela. E ela ficou impactada, porque ela foi falar com o esposo que enquanto estava na oração, todo aquele peso, toda aquela coisa ruim da vida dela saiu, sabe? E se Deus me fez lembrar isso aqui agora, é porque Deus também está fazendo isso com você. Todo mal, todo peso, todo mal que ataca a mente, que ataca o emocional ou físico, todo mal agora, bate em retirada, em nome de Jesus. Eu declaro saúde divina, proteção divina, renovo espiritual sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Que poderoso esse tempo de oração. Glória a Deus. Que Deus continue te sustentando, te abençoando. E lembre-se do que Deus tem feito na sua vida. E faça orações grandes, porque Deus vai responder, porque não tem limites para o poder de Deus, sabe? Deus vai fazer coisa poderosa na sua vida. Tem atitude também, né? Nós precisamos ter atitude, precisa fazer o que Deus direciona, mas Deus vai te respaldar com muito poder durante a tua trajetória, a tua história na terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse é o nosso livro, você pode adquirir em outro formato, por enquanto, através do telefone 199-9588-3146. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, vou deixar uma oração especial para você, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá. Hoje, meio-dia, estaremos juntos aqui também, permitindo Deus. Até lá.